na data presente de 26/10/2002. Determino que o senhor oficial porteiro proceda a chamar a nominal dos senhores jurados sorteados, que deverão colocar-se de pé e responder presente, anotando-se a escrivão os nomes dos ausentes e separando as células que serão recolocadas na urna dos presentes. Senhor Martim de França Silveira Ribeiro. Senhor Luiz Fernando Serafim. Senhor Fernando Henrique. Senhor Ricardo Rigueto. Senhor José Maria de Oliveira. Senhor Carlos Eduardo Trace. Senhor Ademário Borges de Oliveira Filho. Senhor Eliezer França Bonfim. Senhor Paulo César Sentini. Senhor Mauro Simões Marques Ferreira. Senhor Flávio Galdino Ribeiro. Senhor José Cláudio Fernandes Moreira. Senhor Tiago Volpe. Senhor Cássio Bardi da Fonseca. Senhor Rafael Gonçalves Vilela. Senhor Paulo Henrique Iene. Senhora Rosana Pérola Basso. Senhor Eli Leite. Senhora Cristi Piccolo. Senhora Gisele Cristiane Pupo. Senhora Tatiane Miranda. Como há um número legal de jurados, assim declaro instalar a sessão no Tribunal do Júri, para hoje designado. Será submetido a julgamento o processo número 958/83, que a Justiça Pública move contra Maria Luísa Rocha. Determino que o senhor oficial porteiro apregoe as partes e as testemunhas. Autora, Justiça Pública. Ré, Maria Luísa Rocha. Juiz, Excelentíssimo senhor doutor Newton Nery Feudripe de Souza Neto. Promotor de Justiça, doutor André Leonardi. Doutor Rafael Casalte Ferrazo. Senhores defensores, doutor Almilcar Zanetti Neves. Doutor Eduardo Marques de Oliveira. Dr. Márcio Pessini Raimundo e Dr. Fábio Olivier Gomes. Testemunhas do juízo: Neuza Alves da Silva e Rosalina Cantareira de Oliveira. Testemunhas de acusação: Ademir Rossi, Benedito Furtado do Nascimento, Ivone Rocha, Amaro Francisco do Nascimento e Maria Nessi do Nascimento. Testemunhas de defesa: Cecília Maquico Ieri, Elza Aparecida Rocha Salles, Walter Salles, Floriano Pinto e Graciano Tadeu. Procedido o pregão, determino que tragam a ré a plenário. Que a ré se aproxime. Qual o seu nome? Maria Luísa Rocha. Sua idade? 29. A senhora tem advogado? Sim. Qual o nome dele? Doutor Amilcar, Márcio, Eduardo e Fábio. A senhora pode sentar ali ao lado, por favor.
Determino que recolham-se as testemunhas em salas próprias, de onde não posso ouvir os debates, nem as respostas umas das outras, separando-se as de acusação das de defesa, de onde não possam nem sequer se comunicar. Procederei ao sorteio de 7 jurados, dentre os presentes, para a formação do conselho de sentença, mas antes advirto que não poderão servir no mesmo conselho: marido e mulher, ascendentes, descendentes, sogro e sogra com genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta com enteado, o ascendente, descendente, o sogro, o genro, a nora, o irmão, o cunhado durante o cunhadio, o sobrinho, o primo irmão do juiz, do promotor, do advogado de defesa, do assistente da acusação, do réu ou da vítima. Quem tiver exercido qualquer função no processo ou foi nele testemunha. Quem for, por si ou por seu cônjuge ou parente, parte nesse processo ou diretamente nele interessado. Quem for amigo íntimo ou inimigo capital do réu ou da vítima. Quem por si ou seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo. Quem por si ou seu cônjuge ou parente sustentar demanda com o réu ou com a vítima, ou responder a processo que será julgado por qualquer das partes. Quem tiver aconselhado qualquer das partes. Quem for credor ou devedor, tutor ou curador do réu ou da vítima. Quem for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Quem tenha tomado parte como jurado no primeiro julgamento. Advirto ainda que os senhores jurados, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se com as outras pessoas, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho. Poderão sempre dirigir a palavra a mim. Ainda advirto aos senhores jurados que a ré deverá ser julgada pelo que praticou e não pelo que é, ou melhor, pelo fato criminoso concreto que lhe foi debitado, e não exclusivamente por seu passado pessoal, por seus antecedentes, por suas condenações. Ricardo Rigueto. Diga a defesa. Aceito. Diga a acusação. Recuso. Levante o senhor Rafael Gonçalves Vilela. Diga a defesa. Aceito. Diga a acusação. Aceito. Senhor oficial, por favor, conduza o jurado. Levante o senhor Mauro Simões Marques Ferreira.
Diga a defesa. Aceito. Diga a acusação. Aceito. Senhor oficial, por favor. Levante-se o senhor José Maria de Oliveira. Diga a defesa. Recuso. Levante-se o senhor Tiago Volpe. Diga a defesa. Aceito. Diga a acusação. Recuso. Senhor doutor promotor, advirto que o senhor só tem mais uma recusa, sem motivação. Sim, excelência. Levante-se o senhor Fernando Henrique. Diga a defesa. Recuso. Doutor defensor, advirto que só tem mais uma recusa sem motivação. Levante-se o senhor Luiz Fernando Serafim. Diga a defesa. Aceito. Diga a acusação. Aceito. Levante-se o senhor Paulo César Sentini. Diga a defesa. Aceito. Diga a acusação. Aceito. Levante-se o senhor Ademário Borges de Oliveira Filho. Diga a defesa. Aceito. Diga a acusação. Recuso. Doutor promotor, está... O senhor não tem mais nenhuma recusa sem motivação. Sim, excelência. Levante o senhor Rafael Henrique N. Diga a defesa. Aceito. Levante o senhor Martim de França Silveira Ribeiro. Diga a defesa. Aceito. Levante a senhora Rosana Pérola Basso. Diga a defesa. Aceito. Levantem-se todos. Estendam o braço direito, por favor, senhores jurados. Senhores jurados, em nome da lei, concito-vos a examinar com imparcialidade esta causa,
e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Senhora Rosana Pérola Basso, diga comigo, assim eu prometo. Senhor Martim de França Silveira Ribeiro, diga comigo, assim eu prometo. Senhor Rafael Henrique N, diga comigo. Senhor Paulo César Sentini, diga comigo, assim eu prometo. Senhor Rafael Gonçalves Vilela, diga comigo, assim eu prometo. Senhor Mauro Simões Marques Ferreiros, diga comigo, assim eu prometo. Senhor Luiz Fernando Serafim, diga comigo, assim eu prometo. Pode se sentar todos. Estão por hoje dispensados os jurados que não foram sorteados para esse conselho de sentença, agradecendo-os a presença e todo o trabalho de vossos senhores. Procederemos agora ao interrogatório da ré. Que a ré se aproxime. Qual o seu nome? Maria Luísa Rocha, Sua idade? 29 anos. Sua profissão? Do lar, Estado civil? solteira. Senhora Maria Luísa Rocha, a senhora vai ser interrogada agora e a lei lhe assegura o direito de permanecer calado, caso a senhora prefira, sem que o silêncio importe em prejuízo para a sua defesa. Eu quero falar. A senhora está sendo submetida a julgamento hoje pelo artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, crime de homicídio qualificado. Consta aqui nos autos que no dia 11 de outubro de 1983, por volta das 18 horas e 30 minutos, na Avenida Marginal, nas proximidades da ponte localizada atrás da empresa Litográfica Araguaia, na cidade de Várzea Paulista, nesta comarca de Jundiaí, a senhora atirou a sua filha Tatiane Fernandes Rocha, de aproximadamente 1 ano e 6 meses de idade, às águas do rio Jundiaí, causando-lhe lesões que lhe determinaram a morte. É verdadeira essa acusação? Mais ou menos. A senhora gostaria de explicar? Quero. Olha, seu doutor, é que estão falando aí que eu joguei ela no rio, mas não foi bem assim, não. Eu coloquei ela lá, né? Porque eu estava com medo do Amário e da mulher dele. E aí eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu estava desesperada, porque o Amário e a mulher dele falaram que ia tirar ela de mim. E eu não queria ficar sem minha filhinha, né? Porque eu amava ela. E até hoje, eu não acredito nisso. Porque eu amava muito minha filhinha, eu nunca queria que isso tivesse acontecido. E a mulher dele queria tirar ele de mim, só que ela tinha raiva de mim, me xingava, queria me bater. Então, se ela tinha raiva de mim, ela também tinha raiva da minha filhinha. E ela ia judiar da minha filhinha. E desde que aquele desgraçado do Amaro apareceu na minha vida, tudo ficou assim. Primeiro ele chegou, falou que me amava, falava que não era casado, me enganou. Aí, a hora que eu mais precisei dele, ele mandou que eu me virasse. E agora quer tirar minha filha de mim?
que eu tô arrependida, que eu amava muito minha filha. A senhora tem mais algum esclarecimento? Que o sonho da minha vida sempre foi casar, ter filhos, e que se eu soubesse que aquele desgraçado ele era casado, eu nunca tinha me envolvido com ele. Ele que fez tudo isso, ele e aquela mulher dele fez isso acontecer na minha vida. A senhora conhece as testemunhas? Sim, Dona Neuza Alves da Silva, Rosalina Cantareira de Oliveira? A senhora conhece? conheço, sim, senhor. Senhor Ademir Rossi, senhor Benedito Furtado do Nascimento, Esse eu conheço, sim, senhor. a dona Ivone, Também. seu Amaro Francisco do Nascimento, Esse desgraçado. a dona Maria Nessi do Nascimento, Essa daí também. a senhora Cecília Maquico Ieire, Conheço. Elza Aparecida Rocha Salles, Também. seu Walter Salles, Conheço, sim, senhor. o senhor Floriano Pinto Esse também. e o senhor Graciano Tadeu. Não. A senhora tem alguma coisa contra eles? Qual? Alguma coisa contra os jurados? Ou, desculpe, ou contra as testemunhas? O Amaro e a mulher dele, eu tenho tudo. A senhora já foi processada ou respondeu a algum processo anteriormente? Não, senhor. Muito bem, a senhora pode sentar ali ao lado. Tá bom. Procederei a um breve relatório do processo que está sendo submetido a julgamento nesta data. Processo número 958/83, que teve início de sua tramitação na primeira vara criminal de Jundiaí. Consta que a ré Maria Luísa Rocha, no dia 11 de outubro de 1983, por volta das 18h30, na Avenida Marginal, próximo à ponte localizada atrás da empresa litográfica Araguaia, na cidade de Várzea Paulista, nesta comarca de Jundiaí, atirou a sua filha Tatiane Fernanda Rocha, de aproximadamente 1 ano e 6 meses de idade, às águas do rio Jundiaí, causando-lhe lesões que lhe determinaram a morte. Na época dos fatos, foi instaurado o inquérito policial e, após a conclusão, foi apresentada a denúncia e o processo teve andamento na primeira fase. E, finalmente, foi proferida a sentença de pronúncia da ré como incursa no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, no crime de homicídio doloso qualificado. Qualificadora de modo que a ré agiu por motivo torpe, não suportando a ideia de dar a criança para outra pessoa. Esse é um brevíssimo relatório do processo. Quero o doutor promotor de justiça e doutores assistentes da acusação que se proceda à leitura de alguma peça. Não, Excelência. Doutores defensores desejam que se proceda à leitura de alguma peça. Não, Excelência. Senhores jurados, alguma leitura de alguma peça? Tendo em vista que não houve a solicitação de leitura de nenhuma peça processual, passamos então à inquirição das testemunhas. Chamo as testemunhas do juízo, que tragam a senhora Neuza Alves da Silva. Seu nome, Neuza Alves da Silva, idade, 43, profissão, costureira, estado civil, casada. Dona Neuza, a senhora conhece a ré? Conheço o senhor. O que a senhora sabe do ocorrido no dia 11 de outubro de 1983? Bom, o irmão da Maria Luísa era vizinho nosso lá no bairro. E nesse dia ela chegou muito nervosa na casa da cunhada, dizendo que um homem tinha raptado a filha dela e levado embora. Daí eu saí, os vizinhos tudo saiu, porque ela estava muito nervosa, chorando, e a gente procurou ajudar. Depois eu fiquei sabendo, ouvi dizer que ela estava com uma roupa rasgada, mas não vi nada disso. E do resto, foi só isso. Todo mundo procurou, ninguém achou a criança, só isso. A senhora sabe como ela tratava a criança? Eu não
não tinha muito contato com ela, porque eu trabalho o dia inteiro, não tenho muito tempo para ficar tomando conta da vida dos outros. Então, não sei. A senhora está dispensada. Obrigada. Ele vai perguntar. Pela ordem, excelência, eu gostaria de fazer alguns questionamentos para a senhora Neuza Alves da Silva, por gentileza. Então chamemos a dona Neuza Alves da Silva novamente ao plenário. Vossa Excelência, a defesa também gostaria de fazer perguntas à testemunha Neuza. Sim. Dona Neuza, a senhora vai responder perguntas agora do doutor promotor e doutor defensores. Doutor promotor? Dona Neuza, a senhora sabia que a Ré tinha uma filha? Sabia sim, senhor. A senhora sabia que essa criança era filha de Amaro? Sabia que ela mesmo, um dia eu estava por acaso na casa do irmão dela, ela chegou lá com a menina no colo e disse que era filha do Amaro. A senhora conhecia Maria Nessi, a esposa de Amaro? Conhecia. Maria Nessi alguma vez lhe contou que havia recebido algum telefonema da Ré? Maria Nessi estava muito chateada e contou que ligaram para ela dizendo ser uma tal de Vera Lúcia. E o nome não era esse. Ela chegou a comentar que estava preocupada porque o marido chegava muito tarde todo dia. E o que a senhora então disse para Maria Nessi? Bom, eu disse que o nome não era esse, que na verdade o nome era Luísa. Pelo fato da senhora conhecer a esposa de Amaro, a senhora acredita que ela seria capaz de alguma ameaça com relação à filha da Ré? Não, ameaça não. A senhora viu a Maria Luísa no dia do crime? Vi, como eu falei, ela chegou desesperada dizendo que roubaram a criança dela. E como a senhora soube que a criança havia sido morta pela Ré? Eu soube pelo jornal. O que a senhora sentiu? Fiquei revoltada, né? Porque fazer isso com a criança, com a própria filha, foi uma revolta geral, minha, dos vizinhos. Ninguém acreditava nisso. Uma moça tão sonsinha fazer um negócio desse com a filha. Sem mais perguntas, excelência. Doutor defensor, alguma pergunta? Gostaria de saber da testemunha se por alguma vez Maria Nessi chegou a reclamar com você sobre a conduta de Amaro, seu esposo. Maria Nessi estava preocupada, porque Amaro chegava muito tarde, não parava em casa. Mas só isso, eles viviam bem. Sem mais perguntas. Senhores jurados, alguma pergunta? A senhora está dispensada. Podemos chamar a senhora Rosalina Cantareira de Oliveira. Seu nome, Rosalina Cantareira de Oliveira, sua idade, 47 anos, profissão, do lar, estado civil, casada. Senhora Rosalina, a senhora conhece a Ré? Sim, A senhora sabe por que ela está sendo submetida a esse julgamento? sim. O que a senhora sabe sobre os fatos? Bom, eu sei o que eu li através dos jornais, que ela tinha jogado a própria filha no rio. Porque tinha tido um relacionamento com um homem casado. E só isso. Doutor promotor, alguma pergunta? Sim, excelência. Dona Rosalina, há quanto tempo a senhora é vizinha de Maria Nessi? Há 10 anos. Então posso concluir que a senhora conhece bem. Sim. O que a senhora tem a dizer sobre Maria Nessi? Nossa, é uma pessoa assim de um comportamento fantástico. A gente frequenta igreja juntas, tudo.
não tenho nada a dizer sobre que desabone a conduta dela. Alguma vez uma mulher chamada Vera Lúcia ligou à casa da senhora e querendo conversar com Maria Nessi? Sim, Pode explicar para a gente como é que foi isso? sim. Um determinado dia eu recebi uma ligação de uma moça que se dizia chamar Vera Lúcia. Ela pediu para que eu chamasse Maria Nessi, dizendo que era sua amiga. A senhora sabe se Maria Nessi em algum momento chegou a ameaçar a ré? Não. O que a senhora sentiu quando soube que a ré havia matado sua própria filha? Olha, a minha reação foi... Fiquei muito surpresa, assim, porque para matar a própria filha precisa, acho que, muita coragem. Eu fiquei, como o pessoal da rua, fiquei bastante surpresa. Sem mais perguntas, Excelência. Doutor defensor, alguma pergunta? Eu gostaria de saber, no momento da ligação dessa tal de Vera Lúcia para Maria Nessi, onde a senhora estava? Estava na minha casa, Em que local? na sala. O telefone da senhora se encontra em que lugar da casa? Na sala. A senhora estava perto do telefone? Sim. A senhora pode descrever para a gente qual foi a reação dela ao telefone? Sim. Ela ficou muito nervosa e a hora que ela desligou o telefone, ela comentou que uma pessoa tinha ligado para ela e que tinha dito que tinha tido um caso com o marido dela e tinha tido uma filha. E ela ficou bastante nervosa e disse que ia procurar saber se isso era verdade ou não. Sem mais perguntas, Excelentíssimo. Senhores jurados, alguma pergunta? A senhora está dispensada, senhora Rosalina. Chamemos agora as testemunhas de acusação. Doutor promotor, tem preferência na ordem da inquirição das testemunhas? Que seja feito o rol de testemunhas elencado às folhas 3 dos autos, nesta ordem, por favor. Então chamemos o senhor Ademir Rossi. Qual o seu nome? Ademir Rossi, Sua idade? 37 anos, Profissão? operador de máquina, Estado civil? sou casado. Doutor promotor, alguma pergunta? As perguntas serão elaboradas pela doutora Fabiane. Senhor Ademir, o senhor conhece a ré? Conheço, O senhor sabe dizer o nome dela? Maria Luísa, O senhor sabia que ela tinha uma filha chamada Tatiane? sabia, O senhor se lembra onde estava no final da tarde do dia 11 de outubro de 1983? me lembro sim senhora. Eu estava num ponto de ônibus, esperando minha filha sair da escola para levar ela para casa. Enquanto o senhor estava no ponto de ônibus, o senhor avistou Maria Luísa? Eu vi sim. Ela estava com Tatiane? Não, Como ela estava andando? estava andando normal. Passou, foi embora. O senhor percebeu algo de errado com a roupa de Maria Luísa? Não percebi não senhora. Sem mais perguntas, meritíssimo. Doutor defensor, alguma pergunta? Sim, Excelência. Eu gostaria de saber do senhor Ademir Rossi em qual dos pontos, pois na frente da litográfica Araguaia existem 2 pontos separados por uma avenida. Em qual ponto o senhor estava? Eu estava no ponto do lado da rua da litográfica. Do lado da rua litográfica? Isso. Estava chovendo no dia? Estava garoando. Estava garoando. Sem mais perguntas, Excelência. Senhores jurados, alguma pergunta? O senhor está dispensado, senhor Ademir.
Chamemos o senhor Benedito Furtado Nascimento. Qual o seu nome? Benedito Furtado do Nascimento. Idade? 39 anos. Profissão? Encarregado de turma. Estado civil? Amaziado. Doutor promotor. As perguntas serão elaboradas pelo Dr. Rafael. Senhor Benedito, há quanto tempo o senhor conhece Maria Luísa? Eu conheço Maria Luísa há mais de 15 anos já. Eu morei com ela antes mesmo de amaziar com a irmã dela, com a Ivone. E depois que eu construí minha casinha, ela foi morar comigo também. Ela, a mãe dela e a Ivone. Como que é o jeito de Maria Luísa, senhor Benedito? Ela sempre foi uma menina quieta, honesta, era muito correta. Andava com umas colegas meio mal faladas na vida lá. Aí sempre foi uma mocinha boa. De vez em quando ia nos parques de diversão lá, mas sempre foi uma moça quieta, não saía muito não. Ok. Ela já teve outros relacionamentos, que é do conhecimento do senhor, fora esse em questão com o senhor Amaro? Teve sim, senhor. Teve até alguns lá que ia lá em casa namorar com ela lá, mas nunca durava muito não. Ela contou ao senhor e à sua esposa que namorava com o senhor Amaro? Eu fiquei sabendo que ela tinha um caso com esse tal de Amaro aí, só depois que a Tati nasceu. Antes eu não sabia não, senhor. O senhor gostava de Tatiane, senhor Benedito? A Tatiane, para nós, para mim, para minha mulher, era que nem era filho da gente, porque nós nunca pudemos ter filho, né? Então a gente tratava a Tatiane como se fosse filho da gente. A gente cuidava dela, cuidava também da Maria Luísa, mas cuidava dela com todo carinho, amava muito ela, levava ela a passear no final de semana. Então ela ficava muito mais com nós do que com a própria mãe dela. Ok. Gostaria que o senhor nos contasse como foi a discussão que ocorreu entre Maria Luísa e Maria Nessi naquele momento que elas se encontraram na casa do senhor. Isso aconteceu uns 3 meses antes do ocorrido, né? Apareceu uma mulher lá em casa, lá, falando que era mulher desse tal de Amaro aí, né? E que queria saber se é verdade que a Maria Luísa tinha uma filha com o marido dela, né? Aí a Maria Luísa falou que era verdade, que tinha filha, mostrou até a filha dela. Aí ela ficou brava, né? Aí a mulher do Amaro ficou brava. Aí a minha mulher, a minha amada Ivone, entrou no meio e falou: se fosse para discutir fora de casa, não aqui dentro, né? Aí a mulher do Amaro queria que a Maria Luísa fosse com ela lá na casa do Amaro para tirar a dúvida se era filha mesmo na frente dele. Aí eu não deixei, porque a Maria Luísa não ia ter segurança nenhuma lá com os dois lá, então eu não deixei. Agora eu gostaria que o senhor nos dissesse de forma clara: nesse momento, nessa discussão, houve ameaça contra a vida de Maria Luísa por parte de Maria Nessi? Não falou nada não. Houve ameaça a respeito de tirar a menina Tatiane da guarda de Maria Luísa, mesmo que de passagem, uma única vez? Não, eu não escutei nenhuma vez. Então, se não houve ameaça nesses dois sentidos, foi a própria Maria Luísa quem disse ao senhor e disse a Maria Nessi que Maria Nessi queria criança para ela, foi isso? Protesto, excelentíssimo. Pergunta Concedido. Doutor, o senhor está induzindo a testemunha. Ok, vou reformular, excelência. Como que o senhor ficou sabendo, então, que Maria Nessi queria a guarda de Tatiane? Um dia, quando eu estava voltando do serviço, encontrei com a Maria Luísa lá em casa, aí perguntei o que estava acontecendo. Ela estava muito nervosa, começou a ficar nervosa depois do dia que a mulher foi lá em casa, né? Aí perguntei o que estava acontecendo, né? E aí que ela falou que a mulher da Amaro queria tirar a criança dela, que ia ficar com a criança, que ela tinha condição de criar. Aí eu falei para ela ficar calma, porque eles não têm direito nenhum da menina, quem tem direito é a mãe. Então eu falei para ela: se acontecer alguma coisa, nós que é procurar justiça. Ok. No inquérito policial, uma semana após ser encontrado o corpo de Tatiane, ou seja, dias depois da discussão, o senhor disse assim no inquérito policial, vou relembrar o trecho que o senhor disse lá ao delegado de polícia: Maria Luísa maltratava a criança, chegando a bater e ainda a xingá-la. O senhor disse ao delegado ainda o seguinte: inicialmente, Maria Luísa sempre cuidou bem da criança, mas 3 meses antes do ocorrido,
Maria Luísa passou a maltratar a menina, sendo que por muitas vezes o depoente chegou a conversar a respeito com Maria Luísa, dizendo que a mesma, isto é, que a criança não tinha culpa de nada. Como foram esses maltratos e esses xingamentos, senhor Benedito? Depois que a mulher foi em casa, ela começou a ficar muito brava com a Tati. E eu ficava no meu quarto com a minha mulher e escutava, até uns tapas ela deu, andou dando na menina. Menininha de 1 ano e 7 meses, até levou uns tapas. Xingava de tudo quanto é nome, xingava de nome feio, tudo. E falava que ela era culpada dos problemas que ela estava tendo com a Amaro e tal. Então ela xingava muito a menina. Gostaria que o senhor pudesse mencionar, inclusive, as palavras de baixo calão que foram utilizadas com a menina. Pode, doutor? Pode. Protesto, excelentíssimo. Relevante que ele fale como ela tratava a criança. Então, ela falava aquela lazarenta, filha da puta, por que nasceu, e falava um monte de coisa. Ok, senhor Benedito. Gostaria que o senhor nos respondesse agora o seguinte: Maria Luísa costumava sair para comprar leite para a criança? Não tinha costume, não. O senhor poderia nos dizer como estava o tempo, quando eu digo o tempo, o clima, naquele dia? Quando a Maria Luísa saiu com a Tatiana no colo para buscar leite, ela estava garoando, estava no guarda-chuva, estava garoando, e o tempo estava feio, estava escurecendo já. Quando ela voltou dessa suposta compra de leite, qual foi a história inventada por ela? Ela falou para todo mundo que tinha sido sequestrada ela e a Tatiana por um homem barbudo, né? E depois largaram ela e levaram a menina. Ok. Nesse período de 1 semana em que a menina ficou sumida, como Maria Luísa se comportou? No dia lá do ocorrido, ela estava muito nervosa, né? Lá na casa do meu cunhado. Até que eu fui levar ela no pronto-socorro da MEC lá para tomar um calmante lá. Mas depois, durante a semana, ela ficou quieta, como ela era quieta, não estava muito triste, não. O senhor foi junto fazer o reconhecimento do cadáver no momento que foi encontrado no rio? Foi chamado eu e a Maria Luísa. O que o senhor sentiu depois que Maria Luísa confessou a autoria do homicídio? Eu senti muita revolta, né? Porque a gente queria tanto a Maria Luísa, a Tatiane pra gente, porque é filho da gente, a gente que cuidava, tudo, e ela ter matado a menina daquele jeito que ela fez. Então, a menina indefesa, sem nada, e a gente queria ela pra gente, né? A gente não pode ter filho, nunca pôde ter filho, então era a filha da gente também, né? Então, senti muita revolta. Sem mais perguntas, excelência. Doutor defensor, alguma pergunta? Excelentíssimo, eu gostaria que o senhor fizesse uma pergunta para a testemunha para que não houvesse um induzimento. A testemunha nos informou que Maria Nessi, o dia que foi à casa dele, não fez nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de ameaça. Eu gostaria de saber da testemunha, então, o porquê que ele estava temendo pela segurança dela. Senhor Benedito, quando a dona Maria Nessi foi lá, na casa do senhor, o que aconteceu nesse dia? Então, ela foi lá perguntando da Maria Luísa e da filha dela. Se era verdade que era filha do tal de Amaro lá, que é marido dela. Ela confirmou, aí ela ficou braba com a Maria Luísa. Ela ficou braba e começaram a discutir, né? E aí queria levar ela na frente do marido dela. Eu não conheço, não sei quem que é, então ia com a menina. Se fosse só ela, sim, mas ia a menina também junto. Eu não quis deixar a menina ir junto. O senhor temia pela segurança física ou psicológica? A pergunta é indutiva. Defiro. Qual o motivo, então, do temor do senhor? Motivo que eu não conhecia nem o Amaro, nem a mulher dele, ela estava brava. Mas se não houve ameaça, excelentíssimo, por que ele temia? Por que o senhor temia? Temia porque eu não conhecia a moça estava brava, não sabia onde ela ia levar a Maria Luísa com a Tatiane. Não ia deixar a Tatiane sair sozinha. O depoente não está respondendo à pergunta. A pergunta foi a seguinte: qual o motivo do senhor não deixá-la ir lá por medo da segurança dela? É só isso. Responda o que lhe é perguntado. Excelência, o doutor defensor está coagindo a nossa testemunha. Por isso que ele está pedindo para eu refazer. O que o senhor temia em relação a Maria Luísa? Que ameaça o senhor achava que ela estava sofrendo?
Ameaça que a mulher da Amaro estava muito brava com ela. Então, até então, eu achava que podia acontecer alguma coisa. Mas ela ameaçou em algum momento? Não, ameaçou não, ela estava brava. Mas brava como? Discussão. Você não podia ter feito isso. Excelência, uma discussão não é motivo para medo. Qual o motivo da falta de segurança da ré? Ele não está respondendo a pergunta. Ou ele está mentindo. Seu Benedito, daria para o senhor esclarecer melhor como que foi essa discussão? Se ela chegou, ela ameaçou, ela brigou, ela gritou. O que ela fez? Ela gritou bastante com a Maria Luísa e queria levar a Maria Luísa... O quanto ela gritou? Como ela gritou? Ficava uns 10 minutos lá batendo boca. Mas ela, em algum momento ela falou assim, se você não for lá, eu vou fazer alguma coisa? Não, senhor. Doutor defensor? Excelência, para complementar a pergunta, o que ela dizia quando gritava? Dizia que ela não podia ter feito aquilo com o marido dela, que foi ela que deu em cima do marido dela, porque ela que era uma biscatinha, todas essas coisas. E o senhor acha que isso é uma ameaça? Ameaça não, eu acho que... Ou o senhor está mentindo? Na minha casa era falta de respeito, ela tinha que respeitar a casa da gente. Senhor Benedito, o senhor é cunhado da ré? Sou cunhado. Senhor Benedito, o senhor disse que ela chamava a ré de biscatinha, como o senhor mesmo disse. O que o senhor acha a respeito? Eu não acho nada. Para mim, ela não é. Ela é minha cunhada. Até aconteceu o fato aí. Ela era uma moça quieta, apesar de ter umas amigas que não era boa, bem falada na vila lá. Eu nunca cheguei a conversar com ela sobre o fato aí, se ela saía muito, se ela ia pouco, namorava pouco. Então, para mim, não era. Senhor Benedito, porque Maria... Doutor defensor, a testemunha, ela tem que ater-se aos fatos e não opor e não dar opinião. É uma nova pergunta, excelentíssimo. Desculpa. Mas eu só estou advertindo. Pois não. Por que Maria Luísa registrou a criança apenas em seu nome? Ela quis registrar apenas o nome. Isso aí ela falou que a filha era só dela, que ela não tinha certeza de quem era, que não falou a respeito disso aí. Inclusive eu queria registrar no meu nome, no nome da Ivone, e ela não deixou. Ela falou que ela queria criar a criança sozinha, por isso ela registrou o nome só dela. Por alguma vez ela foi atrás de Amaro? Ela falou que eu fiquei sabendo depois que ela foi atrás do Amaro antes do acontecido. Sem mais perguntas, excelentíssimo. Senhores jurados, alguma pergunta? Senhor Benedito, o senhor está dispensado. Chamemos a senhora Ivone Rocha. Qual o seu nome? Ivone Rocha. Sua idade? 39 anos. Profissão? Do lar. Estado civil? Sou amaziada. Doutor promotor. A pergunta será elaborada pelo doutor Rafael. Senhora Ivone, no inquérito policial, a senhora usou o termo dizendo o seguinte, que Maria Luísa era parada. O que quis dizer com isso? Ela era meio quietinha. Ela não era de falar muito. É o jeitinho dela, entendeu? O jeitinho dela era mais paradinha. Ela escondeu a gravidez durante um bom tempo. Foi isso? Ela escondeu, sim. Faltava 2 meses para a criança nascer. Daí ela contou para minha mãe. E daí minha mãe foi cuidar do nenê, tratou, levou pro médico.
Ok. Ela já teve outros relacionamentos fora esse em questão? Teve. Ela chegou até a ficar noiva do moço, só que não deu muito certo, daí ele largou ela. Depois ela conheceu esse Amaro aí, esse tarde Amaro aí. Ok. Ela chegou a contar à família, isso é, a você e ao senhor Benedito, que namorava Amaro? Ó, ele foi na minha casa pedir permissão, mas eu nunca vi ele, entendeu? Eu vi ele de longe. Eu nunca vi ele, mas ele pediu permissão para namorar. Ok. Gostaria agora que a senhora nos contasse um pouco como foi a discussão de Maria Luísa com Maria Nessi no dia que houve o encontro na casa da senhora. Olha, foi assim. Ela disse que recebeu uma ligação anônima, essa tal de Maria Nessi aí, mulher da Mara. E daí ela chegou e falou assim, quem quer essa tarde Maria Luísa? Minha irmã falou assim, sou eu. E daí ela pegou, falou assim que se ela tinha um filho, uma filha, né, com o marido dela. E daí a Maria Luísa falou que tinha. Ela queria ver a criança e queria que eu fosse com a Maria Luísa mostrar a criança e falar se era mesmo filha dele, entendeu? Na frente dele. Só que eu não fui. E Maria Luísa também não foi. Então ficou meio com medo, sabe? Ok. Então houve essa discussão. Nessa discussão, a senhora ouviu em algum momento ameaça contra a vida de Maria Luísa? Olha, isso ela falava, Maria Luísa, mas eu de maneira nenhuma ouvi nada. Ok. Então a senhora ouviu pelo menos uma ameaça no sentido de Maria Nessi tirar Tatiane de Maria Luísa? Maria Nessi? Imagina, foi assim, ela falava essas coisas, ela contava essa história, entendeu? E a gente acreditava, né? Mas eu não ouvi da boca dela, não. Ok. No inquérito policial, a senhora também disse assim, eu vou ler o trecho que a senhora disse ao delegado de polícia. Raras vezes Maria Luísa saía em companhia da criança. A senhora acha que ela tinha vergonha pelo fato de ser mãe solteira? Olha, eu acho que ela até tinha, mas eu acho que ela que não tinha muito amor, sabe? Pra criança, assim, sabe? De querer levar junto. Mas a vizinhança, você não pode ligar pra vizinhança, né? Vizinhança comenta, vizinhança é tudo fofoqueiro. Não pode ligar, né? Okay. Eu não ligo. Ok. No dia do homicídio, ela deu a desculpa que iria sair para comprar leite. Ela costumava sair sempre para comprar leite? Olha, era muito difícil ela sair para comprar leite. Eu que saía, eu com o meu Amásio. Qual foi a história que Maria Luísa inventou para justificar a ausência de Tatiane durante aquela semana? Ela inventou uma história cabeluda. Ela disse que tinha sido sequestrada a criança por um homem preto, barbudo. E daí ela falava assim que, às vezes ela contava que era alto, moço, às vezes falava que era baixo. Ela mesmo se confundia com a história que ela inventou. Ok. Como que ela se comportou nesse período de uma semana em que ela inventou essa história? Normal, não mudou nada. Ela não ficou nem um pouco nervosa? Ela sabe, ela é meio friazinha, sabe? Não ligou muito não. Ok. O que a senhora sentiu depois que Maria Luísa confessou a autoria do homicídio? Repita pra mim. Gostaria de saber qual foi o sentimento da senhora pelo fato de ser irmã de Maria Luísa. O que a senhora sentiu quando ficou sabendo que foi ela a autora do homicídio? Eu fiquei muito braba, né? Porque, veja bem, a Tatiane era como uma filha pra mim. Eu com meu Amásio, a gente amava muito ela. Pela gente, a gente podia cuidar dela, entendeu? Ela não podia... E uma mãe fazer isso. Uma mãe matar a própria filha. Isso aí é uma coisa que pra mim não existe. Fiquei muito triste mesmo, sabe? E até hoje eu lembro da Tati, sabe? Me dá até dor no coração. Ok. Sem mais perguntas, Excelência. Doutor defensor, alguma pergunta? Eu gostaria de perguntar para a testemunha Ivone se ela conhecia o Amaro na época em que ele namorava com Maria Luísa. Então, eu respondi isso pro doutor. Foi o seguinte, eu sabia que ela namorava o Amaro, o Amaro aí. Mas eu nunca vi ele de perto.
Eu vi ele de longe, quando ele passava para pegar ela em casa. Não vi, nunca conversei com ele, entendeu? A senhora sabia que ele era casado? Eu sabia que ele era casado? Eu não tinha, eu não sabia, porque eu não tinha papo com ela, entendeu? A gente não tinha um relacionamento aberto. Mas a senhora sabia? Eu sabia que ele era casado? Ele disse, não disse? Eu não sei se ele disse. A senhora tem que responder a pergunta. Mas eu não sei. A Se ele senhora era não casado, sabe? se ele namora ela, não sei, né? Excelentíssimo, eu gostaria que o senhor perguntasse para ela se ela poderia responder. Se na época dos fatos, ela sabia que Amaro era casado com Maria Nessi ou não. Dona Ivone, a senhora tinha conhecimento na época dos fatos se o seu Amaro era casado com a dona Maria Nessi? Olha, eu tinha conhecido, eu fiquei sabendo disso depois que a história explodiu, entendeu? Depois que a moça foi lá na minha casa e contou toda a história lá da Mas em nenhum momento a sua irmã contou que ele era casado? Ele não falou. Pra mim ela não falou, entendeu? Eu não tinha conhecimento, porque ela pediu permissão, assim como de costume, ela pediu permissão pra minha mãe, entendeu? Doutor defensor? No momento em que Amaro pediu permissão para sua mãe para namorar Maria Luísa, você estava perto? Como eu te disse, eu não estava perto, porque eu nunca vi ele de perto, entendeu? Eu vi ele de longe. O Amaro só entrou na sua casa para pedir Maria Luísa em namoro e nunca mais voltou? Não, ele ia lá em casa, ele pegava ela com o carro dele, ele parava lá e pegava ela para passear. Só que eu não vi ele de perto. Eu gostaria de saber se ele entrava dentro da casa. Ele pegava ela, a hora que ele entrou em casa... Senhora, Doutor, dentro da casa ou não? Ele entrava dentro da casa ou não entrava? doutor, foi assim. Pergunta alternativa, professor. Refaça sua pergunta, doutor defensor. Amaro entrava na casa da senhora? O Amaro entrou na casa minha somente para pedir permissão do namoro. Depois eu vi ele de longe. Excelência, a depoente está dando resposta evasiva. Portanto, a defesa dispensa o testemunho dela. Sem mais perguntas, excelentíssimo. Senhores jurados, alguma pergunta? O senhor está dispensado. Chamemos o senhor Amaro Francisco do Nascimento. Qual o seu nome? Amaro Francisco do Nascimento. Sua idade? Eu tenho 34. Profissão? Sou soldador. Estado civil? Casado. Doutor promotor. Senhor Amaro, como o senhor conheceu Maria Luísa? Eu conheci a Maria Luísa, foi num parque ali perto da prefeitura da Várzea Paulista, um parque que estava instalado ali. Eu estava lá um dia e eu vi a Maria Luísa de longe só, mas eu não cheguei nela não. Aí depois de uns 15 dias, me apareceu um moleque lá, falando que tinha uma mulher no ponto de ônibus que queria falar comigo. Aí eu peguei e fui até o ponto de ônibus lá, mas eu não imaginava que era ela. Cheguei lá, era ela que estava me esperando. Aí nós pegamos meu Vox e fomos dar uma volta. Ela falou que queria passear. Então eu levei ela até na discoteca que tem ali em cima da padaria, mas ela não quis ficar lá não. Aí nós voltamos e ficamos andando, ficamos dando volta e fomos lá no Castanho. Chegou lá no Castanho, nós ficamos lá só conversando.
Mas não aconteceu nada com a gente aquele dia, não. Quando os senhores iniciaram um relacionamento amoroso? Então, aí passado mais umas 2 semanas que a gente começou a sair. Ela me ligou, deixei o telefone no serviço. Aí foi o que aconteceu, nós saímos e tivemos relação dentro do meu carro. O senhor disse a ela que era casado? Eu sempre falei para ela que eu era casado. Em que momento o senhor disse pela primeira vez a ela que era casado? Desde o começo, desde que nós se conhecemos, ela sabia que eu tinha mulher. O senhor alguma vez chegou a terminar o romance com Maria Luísa? Uma vez nós estávamos dentro do carro, conversando, aí apareceu uma sobrinha dela lá e começou a fazer escândalo. Falou que tinha descoberto que eu era casado, que isso, que aquilo. Aí eu peguei e não gostei disso daí, peguei e levei ela embora para casa e falei para ela, ó, tá tudo acabado, não vamos mais se encontrar que tá dando muita confusão. Mas ela não quis saber disso não. Passado um tempo, voltou a me procurar lá no serviço, ficar ligando, ficou atrás de mim. E quando ela disse ao senhor que ela estava grávida? Em que momento? Então, aí passado mais um tempo, ela me veio com essa história aí da gravidez. Qual foi sua reação? Eu não falei nada para ela. Em suas declarações na delegacia de polícia, após Maria Luísa lhe contar que estava grávida, ela lhe fez uma proposta. O senhor pode dizer que proposta que ela fez ao senhor? Ela veio com uns papos que queria ir na farmácia, que queria tomar uns remédios. Eu até fui com ela. Protesto, excelência. Não consta dos autos. Consta nos autos as folhas 49, se o doutor defensor quiser abrir os seus próprios autos, por gentileza. Por favor, leia. Então a declarante e seu marido. Segundinho, por favor. Não é 40 minutos. Doutor promotor. Segundinho, por favor. Doutor defensor, páginas 49, no inquérito policial, depoimento de Amaro da delegacia de polícia, que, diante disso, o declarante nada disse, e Maria Luísa falou para o declarante para que ele a levasse numa farmácia, que ele comprasse um remédio, e acabaram por ir até uma farmácia, mas nada ficou resolvido. Excelência, por que não consta nos autos o nome do remédio? Eu não perguntei o nome do remédio, doutor defensor. Doutor defensor. Obrigado. É irrelevante sua questão. Como o senhor ficou sabendo do nascimento de Tatiane? Então, ela ligou para mim e falou que tinha tido uma filha, que a filha era minha. Foi aí que eu fiquei sabendo que era uma menina. Ela me falou que era uma menina. E o senhor acreditava que essa criança fosse sua? Ela nunca deu prova de que era minha, não. A Ré alguma vez chegou a ir até a sua casa para esclarecer a situação? Então, ela foi uma vez na minha casa, sim, com a minha mulher. E o que os senhores conversaram lá? Então, nesse dia que ela foi lá em casa, que a minha mulher já estava sabendo da criança, aí nós conversamos e nós oferecemos para ela para adotar a criança. Mas nós deixamos claro que ia ter que procurar advogado, que a gente ia fazer tudo certinho. O senhor em algum momento chegou a ameaçar a Ré? De jeito nenhum. E o que ficou decidido então dessa conversa? Ficou decidido que ela ficou de pensar. Ela falou que ia embora, que ela ia pensar, depois de uns 2, 3 dias que ela voltava para falar para a gente o que ela ia resolver. Como o senhor soube que Tatiane havia desaparecido? Então, enquanto a gente estava esperando esses 2, 3 dias que ela ficou de voltar, a polícia baixou lá em casa. Baixou lá em casa, começou a fazer um monte de perguntas, perguntar se estava com a criança, se não estava. Aí eu falei para minha mulher, deixa entrar, porque nós não deve nada. Aí a polícia chegou, entrou na minha casa, procurou tudo, não achou nada, não. E o que o senhor sentiu quando tomou conhecimento da morte de Tatiane? Eu fiquei muito assustado, muito triste, né? Imaginar que a mulher era capaz de fazer uma doideira dessa. Sem mais perguntas, excelência. Doutor defensor.
O depoente tem filhos? Eu tenho 2 filhos. O depoente pode repetir se é casado ou não? Eu sou casado. O depoente tem ou teve filhos fora do casamento? Que eu saiba, não. Eu vou repetir o depoimento do depoente prestado em juízo. Consta a página 105. Tendo com a mesma relações sexuais, que a criança era filha do depoente, senhor Amaro, com Maria Luísa. O depoente pode dizer se mentiu quando prestou esse depoimento ou se está mentindo agora? Não, Pergunta indutiva. Indeferida a pergunta do doutor defensor. Eu vou dirigir a pergunta a Vossa Excelência. Em depoimento à página 103, o depoente diz que é pai da criança. E agora, em plenário, diz que não é pai da criança. Nunca teve filhos fora do casamento. Peço a Vossa Excelência que indague a dele qual das afirmações é verídica. Senhor Amaro. O senhor tinha conhecimento que a criança era sua filha? Isso é o que a Maria Luísa falava, né? Mas desde o começo, quando ela me contou que estava grávida, e depois que a criança nasceu, eu sempre quis levar ela no médico para a gente fazer o exame, para ver se a criança era minha. Tanto que eu nem registrei a criança, nada, porque ela não quis procurar o médico. Isso daí me deixou cabreiro, isso daí foi prova de que a criança, acho que não era minha, não. E por qual motivo ele admitiu em juízo que a criança era dele? Por que o senhor, no seu depoimento de folha 103, o senhor afirma que a criança era sua filha? Eu falei porque ela sempre falou que a criança era minha filha, mas eu não tinha certeza disso. Excelência, o depoimento é dele. Diga, senhor Amaro. Eu falei lá no juiz que ela sempre falou que a criança era minha, mas ela nunca me deu prova que a criança era minha. Doutor promotor, doutor defensor, eu acho que ele já respondeu a sua pergunta. Senhor Amaro, Tatiane não era sua filha. Por que motivo você concordou em adotá-la? Excelência, por qual motivo que o depoente está fazendo o gesto para... Espera um pouquinho. Por qual motivo que o depoente está fazendo o gesto para a promotoria? Senhor Amaro, o senhor não pode se comunicar com ninguém da promotoria. Só queria saber se eu podia responder ou não. Excelência, o depoente não está compromissado com a verdade. Eu dispenso o depoimento dele. Senhores jurados, alguma pergunta? O senhor está dispensado, senhor Amaro. Chamemos a senhora Maria Nessi do Nascimento. Qual o seu nome?
Maria Nessi do Nascimento. Sua idade? 38. Profissão? Dólar. Estado civil? Casada. Doutor promotor. Como era a convivência da senhora com seu marido? É boa, a gente vive bem, nós não costumamos brigar muito não, é boa. Como a senhora soube que seu marido tinha uma filha com Maria Luísa? Olha, eu recebi uma ligação, uma mulher lá que deu nome falso. Aí ela contou que tinha tido um caso com meu marido Amaro e que tinha uma filha dele. Foi por telefone, na casa da minha vizinha Rosalina. A senhora em algum momento chegou até a casa de Maria Luísa? Foi sim, senhor, porque eu fui lá para tirar a história limpo, né? Para saber se era verdade, porque ninguém gosta de ser corna, né? Então eu fui saber se era verdade mesmo. E o que as senhoras conversaram nesse dia? Nós conversamos assim do dia que ela conheceu ele, falamos que ela tinha tido um caso com ele, e ela falou para mim, mostrou a criança até, né? Disse que era filha do Amaro mesmo. Aí eu acabei falando para ela, assim, no meio da conversa, né? Que eu ia ver com o Amaro, né? Porque sabe que eu também não mando nada em casa, né? Que se ele quisesse, a gente queria até adotar a criança, né? Já que era filha dele mesmo, né? A senhora convidou a ré para ir até a sua casa? Convidei, sim, senhor. Em algum momento a senhora chegou a ameaçar a ré de morte? Imagina, de jeito nenhum. No inquérito policial, a senhora disse que ela encontrava sua filha e ficava mostrando Tatiane. Encontrava. Pode contar como foi isso? Encontrava. Eu mandava a menina na padaria comprar pão, ela encontrava e ficava mostrando a Tatiane, a menina, para ela, falando que era filha do Amaro. Perturbou a cabeça da minha filha. E a ré chegou até a sua casa? Então, teve um dia que ela estava lá na frente, daí estava eu mais Amaro em casa, nós chamamos ela para entrar, ela entrou lá e a gente conversou assim. A senhora propôs a adoção de Tatiane? Isso, eu já tinha falado para ela no dia que eu fui na casa dela, que eu queria adotar a menina. Que a gente ia procurar o advogado, né, para ele deixar tudo certinho, né, botar no papel. Qual foi a resposta de Maria Luísa? Olha, no dia ela falou que nem que sim, falou nem que não. Disse que ia pensar e que voltava daí uns 3, 4 dias para responder. E como a senhora soube que a ré havia matado Tatiane? As notícias dos vizinhos falando, no jornal, né, no rádio. Foi um bafafá, né, todo mundo falou. Qual foi a sua reação? Eu fiquei muito triste e muito brava. Porque a gente queria até ficar com a criança para criar ela melhor. Porque a gente tem uma situação um pouquinho melhor que a dela. Nós não é rico, nada, é pobre, né? Mas tem nossa casinha ali que a gente pode criar a menina melhor. Já tinha outros filhos, né? Então, foi isso. Sem mais perguntas, excelência. Doutor defensor, alguma pergunta? Sim, excelência. A depoente afirmou que já procurou a ré. Como foi esse encontro? Eu fui lá na casa dela depois que me ligaram. Depois do telefone que eu atendi, ela falou o nome que não era o dela, acho que era Vera Lúcia, se eu não me engano, e disse que era amante do meu marido, que tinha uma filha com ele. Aí eu fui lá conversar com ela para esclarecer. E conversamos sobre isso. O senhor sabe que o senhor não vai saber, mas olha, para a mulher que é casada com um homem bonito assim que nem eu, é muito difícil, a gente sofre. Você chegou a ameaçar a ré? Não, senhor. Você gostava da ré? Olha, eu não podia nem gostar dela. Sabendo que ela chifrou eu com meu marido, eu não gostava dela não. Não vou mentir para o senhor, não posso mentir aqui. Você pode explicar como que você iria tratar a filha de uma pessoa que você não gosta?
Eu já tenho 2 filhas. Se ela fosse mesmo filha do Amaro, nós ia querer fazer exame e tudo, né? Eu ia tratar normal. Talvez não fosse igual às minhas filhas, que são sangue do meu sangue. Mas eu não ia tratar mal, eu não sou mulher de fazer isso. E se eu falei que ia pegar a criança, que ia querer a criança para mim, eu ia tratar bem, sim, senhor, porque senão eu não ia nem aceitar isso, não ia nem topar. Mas a reclamou que você mandou ela... Você afirmou que ela iria se danar se não desse a filha para você. Por qual motivo que você falou isso para ela? Doutor, tinha acabado de ficar sabendo que eu era corna. Já pensou se eu chego na casa dela? Calma. Eu não ia chegar mesmo. Pode até ser que eu tenha falado isso. Eu não se lembro mesmo de ter falado. Não lembro. E quanto tempo demorou para você se acalmar e passar a gostar da filha dela para querer adotá-la? Não deu tempo de gostar da menina, né? Porque nós não conviveu, né? Foi tudo muito rápido. Mas tenho certeza que se fosse viver junto, eu ia gostar muito da menina. A menina não tem culpa da mãe que tem? Eu acredito nas suas declarações. Obrigado, Excelência. Nada mais a perguntar. Senhores jurados, alguma pergunta? A senhora está dispensada, dona Maria Nessi. Nós temos que fazer as coisas antes daqui, não adianta ficar falando aqui. Chamemos agora as testemunhas de defesa. Doutor defensor, tem preferência na hora de inquirição das testemunhas? Não, Excelência. Chamemos então a senhora Cecília Maquico Ieire. Qual o seu nome? Cecília Maquico Ieire. Sua idade? 33 anos. Profissão? Do lar. Estado civil? Solteira. Doutor defensor. Gostaria de saber da testemunha se ela pediu para a ré para adotar a criança. Eu pedi sim. E qual foi a resposta da ré? Ela não quis me dar não, doutor. Ela me disse que era a coisa que ela mais gostava. Você era amiga da ré? Não, eu conhecia só a ré. Conhecia de onde? Eu conhecia... é que eu conhecia a mãe dela, né? Eu era amiga da mãe dela, então eu conhecia ela daí. Sem mais perguntas, Excelentíssimo. Doutor promotor, alguma pergunta? Sim, Excelência. Por que a senhora pediu para adotar Tatiane? Olha, eu pedi... Eu pedi para adotar a menina porque eu conhecia a Maria Luísa, né? Conhecia assim, a mãe dela e eu sabia da história dela, que ela era mãe solteira, né? E não tinha muitas condições porque também ela morava de favor na casa da irmã dela, né? E como eu tenho um pouquinho mais de condição, aí eu pedi a menina no intuito só de ajudar ela, né? Sem mais perguntas, Excelência. Senhores jurados, alguma pergunta? A senhora está dispensada, senhora Cecília. Chamemos a senhora Elza Aparecida Rocha Salles. Qual o seu nome? Elza Aparecida Rocha Salles. Sua idade? 30 anos. Profissão? Do lar. Estado civil? Casada.
Doutor defensor. Gostaria de perguntar à testemunha Elza se a ré era muito ligada à mãe de vocês. Ah, era sim, nossa, Maria Luísa e a mãe era unicarne, as duas. E a mãe de vocês ajudou muito a ré quando ela estava grávida e teve a criança? A nossa mãe foi a primeira pessoa que ficou sabendo que a Maria Luísa tinha embuchado daquele Amaro, né? E foi a pessoa que deu apoio para ela, que acalmou ela, que ajudou ela a ir no médico, tudo. Foi a mãe que fez tudo para ela. Você pode nos informar se quando a mãe de vocês faleceu, se ela sofreu muito, se ela sentiu muito essa perda? Nossa, ela ficou desesperada, né? Até pensei que a Maria Luísa ia morrer junto com a mãe, porque ela ficou muito abalada, muito triste. Pensei que ela não fosse aguentar, não. Por que a senhora resolveu abrigar a ré após ela estar presa? Ah, porque a gente foi lá na cadeia, viu aquela imundície que era aquele lugar, sujo. O senhor sabe como é cadeia, né? O senhor deve ter ido já numa, eu acho. Então, e a gente ficou com dó. E outra, minha irmã, né? Se eu não cuidar da minha irmã, quem que vai cuidar? E a senhora já conversou com a ré sobre o crime? Já, várias vezes já. A gente já conversou muito sobre isso. O que ela disse para você? Ah, ela disse que está arrependida, porque não sabe o que aconteceu na cabeça dela naquele dia, para ela fazer uma coisa dessa, né? Ela não acreditou, ficou assim, transtornada, não sabe por que fez isso. Ela não sei se ela estava muito bem para fazer isso, porque como vai fazer isso? Ela nem acreditou que ela tinha feito uma coisa dessa. A ré já foi agressiva alguma vez? Não, ela é uma pessoa pacata, é meio mosca morta, assim, sabe? Das irmãs é a mais quietona, assim, nem gosta de se arrumar muito, muitos colares, brinco assim. Ela não é agressiva, é quieta, muito pacata. A senhora tem filhos? Tenho uma filha. A ré ajuda a senhora a cuidar da criança? Ajuda muito, ela que cuida da menina lá em casa, quando eu tenho que sair no mercado e na padaria, ela que fica com a criança lá e cuida direitinho, às vezes até tem mais paciência que eu. Por alguma vez ela já judiou da filha da senhora? Não, muito pelo contrário, ela até mima demais aquela menina. Eu falo para ela, Maria Luísa, você vai estragar essa menina. Não faz isso, mas ela acho que cuida demais. Sem mais perguntas, excelentíssimo. Doutor promotor, alguma pergunta? Sem perguntas, excelência. Senhores jurados, alguma pergunta? O senhor está dispensado. Chamemos o senhor Walter Salles. Qual o seu nome? Walter Salles, Sua idade? 34, Profissão? serralheiro, Estado civil? casado. Doutor defensor. Eu gostaria de saber da testemunha qual o tipo de convivência atual da ré com o restante da família. Hoje a família abandonou ela. Se não fosse eu e minha mulher recolher ela, estava hoje na cadeia lá. E a vizinhança de vocês, como é que trata a ré atualmente? O pessoal não gosta dela não, viu? O senhor Benedito e a senhora Ivone, irmãos da ré, como eles tratam ela atualmente? Tá totalmente esquecida, foi jogada. Não querem mais saber dela em hipótese nenhuma.
O senhor já conversou com a ré sobre o crime? Já. E o que ela informou para o senhor? Ela informou que estava muito nervosa no dia e não sabe por que fez as coisas, né? Sabe, né? Sem mais perguntas, excelentíssimo. Doutor promotor, alguma pergunta? Sim, excelência. O senhor Walter Salles disse em seu depoimento que ele deu guarida à ré porque ela estava presa com indivíduos perigosos. Para o senhor, homem adulto, a ré representa perigo? Acredito que não. E para uma criança de 1 ano e 6 meses, a ré representa perigo? Acredito que também não. Sem mais perguntas, excelência. Senhores jurados, alguma pergunta? Senhor Walter, o senhor está dispensado. Chamemos o senhor Vandelino Pinto. Qual o seu nome? Vandelino Pinto, Sua idade? 26 anos, Profissão? agricultor, Estado civil? solteiro. Doutor defensor. Consta no processo que o senhor namorou com a ré, chegando a ficar noivo da mesma. Eu gostaria de saber quantas vezes o senhor e a ré se encontravam por semana. Nós se via de sábado e domingo, à tarde, à noite. E onde vocês costumavam ir? Que ambientes frequentavam? Igreja, parquinho na praça. O senhor possui algum veículo? Tenho uma Variant. Gostaria de saber se o senhor já manteve relações sexuais com a ré. Não, ela não quis. E qual foi o motivo de vocês terem acabado com o noivado? Eu achei que era muito novo, não queria casar naquela época. Sem mais perguntas, excelentíssimo. Doutor promotor, alguma pergunta? Será elaborada pelo doutor Rafael. Senhor Vandelino, durante o namoro do senhor com Maria Luísa, então, que foi relativamente curto, ela alguma vez já mencionou a ideia de ter filhos? Não. E alguma vez ela fez algum comentário sobre gostar de crianças? Não. E sobre odiar crianças? Não. Sem mais perguntas. Senhores jurados, alguma pergunta? Senhor Vandelino, o senhor está dispensado. Chamemos o senhor Graciano Tadeu. Qual o seu nome? Graciano Tadeu, Sua idade? 42 anos, Sua profissão? psicólogo e psiquiatra, Estado civil? casado. Doutor defensor. Senhor perito, o senhor pode explicar o que é o estado puerperal? Bom, o estado puerperal o puerpério é um período de bastante vulnerabilidade da mulher, em função das grandes alterações que ela sofre intrapessoais e interpessoais. A depressão puerperal, ela pode se apresentar de 3 formas. O blues puerperal, que é uma simples tristeza passageira, a depressão puerperal e as psicoses maníaco-depressivas. A depressão puerperal, ela pode se apresentar precocemente, a partir da 6ª semana de gestação, ou tardiamente, com mais de 12 meses após o parto.
80% das mulheres sofrem do blues puerperal, ou a simples tristeza, né? Dessas, 20% desenvolvem a depressão puerperal. Doutor, quais seriam os sintomas do estado puerperal mais grave que o senhor comentou agora? Olha, os sintomas são vários. Humor depressivo, problemas com alimentação, ou ela deixa de se alimentar, ou se alimenta em excesso, se alimenta compulsivamente. Ela pode passar a pensar em morte, em suicídio. Bem, são vários. Alguns são esses. O mais complicado mesmo, efetivamente, é a questão do pensamento em morte ou suicídio. O senhor poderia dizer se há um período de duração do estado puerperal? Olha, o estado puerperal, né, a depressão puerperal, ela pode se manifestar a partir da 6ª semana de gestação. Em alguns casos, durante o parto, período de lactação e mais tardiamente, como já dito, com mais de 12 meses após o parto. Você poderia dizer se fortes emoções podem trazer à tona essas anomalias? Pode ser provocado, agravado? Veja bem, qualquer fator negativo, qualquer fato que venha a reforçar fatores negativos na vida da pessoa, pode causar a depressão puerperal. Qualquer fator negativo. Fracasso, questão socioeconômica. Uma pessoa pode praticar atos desesperados, então, se tiver com o estado psicológico afetado pelo estado puerperal. Sim, pode. Veja bem, a depressão puerperal, se ela tem um prazo, se ela se manifesta por um prazo muito prolongado, ela pode ocorrer a psicose puerperal. E a psicose puerperal, a mulher, ela fica introspectiva, ela deixa de ter os seus cuidados pessoais, deixa de se pentear, ela deixa de se banhar. E em havendo um tratamento inadequado e um agravamento desse quadro, ela passa a ter a psicose puerperal e começa a ter então alucinações, por exemplo, alucinações auditivas, né? Sei lá, é como se tivesse alguma coisa no seu ouvido. Olha, seu filho é o filho do demônio, seu filho é o filho do demônio. E aí não tenha dúvida, ela mata mesmo a criança. A perda de parentes muito queridos pode afetar o lado psicológico de uma pessoa? Qualquer fator negativo pode reforçar. Qualquer fator negativo. Pressão social, quadro financeiro ruim, a questão de não poder alimentar adequadamente a criança, a questão de não ter como sustentá-la economicamente, vestimentas adequadas, qualquer fator que reforce o lado negativo. Veja bem, num tratamento psicológico de um paciente que apresente esse quadro, a terapia ela tem que ser feita de maneira a reforçar os lados positivos da mulher. E se você forma um quadro contrário, reforçando efetivamente as questões negativas, o quadro torna-se pior, vai se agravando. Doutor, o senhor falou da sociedade. Desculpa, eu não entendi direito. A sociedade também tem esse poder de afetar o estado puerperal? Sim, tem. Qualquer fator negativo reforçado na pessoa. Porque ela já está numa situação de introspecção, a culpa, né? Aquele sentimento de culpa é um dos sintomas da depressão puerperal. Então, se você reforça esse sentimento de culpa, advindos de traumas anteriores, advindos de traumas do próprio puerpério, do parto e tudo mais, essa pessoa tem o quadro agravado. Sem mais perguntas, Excelência. Doutor promotor, alguma pergunta? Será formulada pela doutora Fabiane.
Doutor, eu gostaria de saber se o senhor examinou Maria Luísa. Não. Sem mais perguntas. Senhores jurados, alguma pergunta? Senhor Graciliano está dispensado. Para fazermos início aos debates, vamos... Antes de iniciarmos os debates, faremos um breve intervalo de 15 minutos e em seguida retornaremos com os trabalhos.